Olá, gente, tudo bom? Como eu falei, né, hoje ia acontecer uma live para abordar o tema que está sendo tão comentado na cidade de Cametá, que devia ser abordado há muito tempo, né? Sempre o máximo de vezes possível, que é a questão do abuso e importunação sexual. Bom, hoje a gente vai começar conversando um pouco do lado histórico da luta feminina, entendeu? Pra gente ir abordando a coisa aos poucos e conseguir entender por que isso gera tanta revolta, por que isso gera tanta união também no meio feminino. Hoje a gente vai ter uma convidada especial, que é a professora Gislaine. Ela é da UFPA, né? E ela tem uma influência muito forte com relação aos movimentos feministas, movimentos em prol da mulher, né? Movimentos antifascistas, antirracistas e etc. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela, né? Daqui a pouco. E amanhã, pela manhã, a gente vai conversar com uma advogada, né? Que é a doutora Jenny. Ela vem falar um pouquinho, né, e tirar dúvidas de muitas meninas que têm muitas dúvidas com relação à parte jurídica, entendeu? Relacionada ao abuso, né, à legislação, aos códigos penais e tudo isso. Que, como a gente está vendo, muitas meninas não denunciavam porque não tinham um auxílio, não sabiam o que poderia acontecer, tinham medo na realidade, né? Porque a questão do abuso e da importunação, ela causa isso às vítimas. Então, é assim que vai acontecer, a dinâmica vai ser mais ou menos essa. É como se a gente estivesse numa roda de conversa, onde a gente vai receber esses convidados, mas é de suma importância a participação de vocês, de você mulher, ou de você também homem, de você que é homossexual, que também sofre muito a relação do assédio, do abuso em si. Então, a gente vai contar com a ajuda de todos vocês. Aqui eu quero criar um local de comunicação, um espaço que a gente possa conversar, que você, se quiser desabafar, você pode desabafar. Se você quiser dar um conselho para as pessoas que passam por isso, você pode dar um conselho para as pessoas que passam por isso. Acho que assim, o maior, a maior frase, a maior palavra, desculpa, melhor dizendo, que a gente deve incrementar nesse momento é a sororidade. A sororidade, apesar de ela ser uma palavra que está muito envolvida com a união, com o companheirismo de mulheres, principalmente, muitos homens, garotos, também são convidados a participar dos nossos movimentos, a lutar conosco, entendeu? Ter sororidade é ter empatia com o próximo, é você entender o que aquela pessoa passa, compartilhar de coisas que ela já passou, maioria das vezes, infelizmente, sendo coisas ruins. Então, a gente vai começar falando um pouco com vocês, tá? Quem tiver pergunta, vai poder ir perguntando. Quem quiser participar da live, quem quiser entrar ao vivo, pode ficar à vontade. Não é algo formal, é algo de companheirismo mesmo, né? É uma ação de solidariedade com as pessoas que passam por isso e não sabem como reagir, não sabem o que fazer e ficam se sentindo sem apoio. A gente está aqui para apoiar umas às outras, entendeu? Não é para ter inveja, não é para denegrir a imagem, principalmente do ciclo feminino. A gente tem que trabalhar a união, trabalhar a ideia de que nós somos mulheres, nós devemos lutar por nós, entendeu? E ninguém mais. Foram diante de muitas dessas lutas que nós conseguimos evoluir, nós conseguimos ter o nosso trabalho, que nós conseguimos ter os nossos patrimônios e não ser taxadas por isso. Nós conseguimos escolher o parceiro que a gente bem entende, ou a parceira que a gente bem entende, e devemos ser respeitadas por isso. E é em busca de tudo isso que eu venho aqui dispor essa sala virtual para que a gente possa, de uma forma amigável, conversar, se apoiar, se unir o máximo possível, porque diante de tudo isso que a gente está passando no âmbito político, no âmbito da saúde em si, a gente fica
fica um pouquinho acuado. E nós não devemos nos acuar. Não é porque a gente não pode ir pra rua, não é porque a gente não tá podendo ir pra frente de prédios públicos pedir, né, por melhoras, por direitos que nós devemos ter, que a gente vai se calar. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo e convidar para amanhã já também, que vai ser muito legal a live de amanhã. Então, hoje a gente vai falar com a professora Gislaine, ela vai estar com a gente a partir das 6h15, tá? E a gente vai discutir um pouco da luta da mulher, né? Dos movimentos, da força que a gente conseguiu ter de alcançar inúmeras vitórias como leis, né? Desde de Maria da Penha, a lei de abuso sexual, a lei de importunação sexual, principalmente, que é com que a gente está se deparando demasiadamente na sociedade. E foi uma luta feminina, né? Para quem não se lembra, entrando um pouco no assunto de importunação sexual, para quem não lembra, em 2017, começo de 2018, eu acho, houve um caso de uma mulher que foi abusada no ônibus, foi importunada no caso. Só que antes, o Código Penal, ele não previa nada para aquele tipo de ação, que foi que o homem teve. Ele ejaculou. Para suprir a lacuna do Código Penal, foi criada a lei de importunação sexual, que é esse ato de agir, de se aproveitar sexualmente de uma mulher sem o consentimento dela, né? Então, a gente tem que ter consciência dessas inúmeras vitórias que a gente já tem, mas que ainda temos muito de alcançar, tá? Se alguém... Aqui eu vou ler um comentário. Parabéns pela atitude, isso só irá encorajá-la a continuar com o movimento, incorporando mulheres que foram vítimas e estão sendo de assédio. Bom, a nossa realidade é que, se não 100% das mulheres, 99,9% em algum momento de sua vida já foi assediada, já se sentiu assediada, já se sentiu ameaçada por alguém, entendeu? Não só por homens, por mulheres também. Então, o que acontece? A luta, ela é grande porque é uma luta que tem que ser solidária. Mulheres, nós passamos por isso dia e noite. A gente não pode usar um shortinho curto, a gente não pode usar uma blusa decotada, porque os olhares são inúmeros, entendeu? Eu sei que isso é histórico, né? Nosso país com essa estrutura machista, o patriarcado e tudo mais. A minha mãe já dizia, se dá o respeito. Se dá o respeito, não. As pessoas têm que me dar respeito. Claro que cada um preza pelo respeito que tem, mas ouvir essas frases, hoje eu fico pensando que eu não quero repassar isso para meus filhos. Jamais. Então, a nossa geração é uma geração de evolução. A nossa geração, ela precisa trabalhar para a mudança no futuro. Muitas mulheres trabalharam em prol de nós e por isso nós temos a liberdade que nós temos hoje. E a gente tem que continuar na luta para isso. Para que sempre a gente possa estar melhorando, sempre a gente possa estar crescendo. Apesar de toda a opressão que a gente passa, né? A gente vive num país muito opressor também. Então, o intuito de eu estar aqui do jeito que eu tô, não tenho muita influência, não faço parte ativamente do movimento feministas, só que isso que está acontecendo na cidade de Cametá, isso me induziu a fazer isso porque eu vejo a necessidade. A necessidade de você desabafar com alguém, de falar com uma pessoa que já passou por aquilo que você passou, que consegue lhe entender e não lhe julgar. Porque os julgamentos da sociedade são inúmeros. São inúmeros julgamentos. Então, muitas vezes a gente fica calada porque não quer ser julgada. Muitos relatos estão acontecendo são de homens que já tinham família
Por isso eu admiro muito, muito a coragem das meninas que estão denunciando. Por quê? Aquela pessoa destruiu com seu psicológico, destruiu com a mulher que você é. Você não pode se sentir com medo de destruir uma família. Não, o que você vai estar fazendo é simplesmente o que tem que ser feito. Você tem que denunciar. Existem muitas pessoas que já passaram por assédio dentro da família, nas ruas, nas escolas, nos transportes públicos, conseguiram superar, conseguiram continuar a vida sem muitas sequelas, diríamos assim. Mas muitas mulheres não, muitas mulheres sofrem fortemente, psicologicamente, por conta desses abusos e tudo mais. E se você perguntar para cada mulher vai ter uma história diferente de um abuso, de um assédio, de uma importunação. Porque é a nossa realidade. Infelizmente, sim, infelizmente, mas é a nossa realidade. E aos poucos a gente vai aprendendo a lidar com isso. Vamos ver aqui alguns comentários. Serve para desconstruir essa figura de tudo é histórico. Se aconteceu, então, por que repetir tudo isso? Exatamente, exatamente. São pessoas que eles não conseguem... Existem muitas pessoas, né, na nossa sociedade que não conseguem ver uma evolução. Se meu pai faz, eu vou fazer. Mesmo sabendo que é errado, eu vou fazer. Mesmo sabendo e vendo toda a repercussão no mundo, eu vou fazer. São pessoas que não querem evoluir, se negam a isso, se negam a evoluir. E a gente não pode ser assim, a gente tem que estar sempre em crescimento, né? A luta dos homens não, que os homens sempre foram bem favorecidos. Então, eu acho que assim, nascer mulher já é nascer dentro de uma luta. Nascer mulher é já nascer sabendo que você vai passar por muita coisa. Por muita coisa. Mulher passa por inúmeras situações muito desagradáveis que muitas das vezes impedem elas de crescer. E isso não pode continuar acontecendo, entendeu? É um assunto até que a gente vai discutir, que é a questão do estudo de sexualidade, né? A sexualidade, ela é diferente do sexo, é diferente de tu ser sensual. Cada palavra tem um significado. A questão da educação de sexualidade infantil, claro, cada um sendo abordado de um jeito, mas a educação sexual, ela é necessária. Ela é necessária para que a gente consiga desconstruir esse nosso histórico de um país opressor, de um país totalmente machista, entendeu? Então, são com lutas que a gente vai conseguindo evoluir. Infelizmente, todos os dias temos que nos deparar com a questão do assédio. Exatamente, como eu falei. A partir do momento que você sai da porta da sua casa, se tem um vizinho sentado na frente, acontece muito, gente. Não precisa estar longe, o assediador ele pode estar morando embaixo do mesmo teto que você. Ele pode ser um vizinho, você sair na porta da sua casa, você não pode tá com um shortinho curto, tá com decote que eles ficam olhando. E se você se sente ameaçada, você percebe que ele está de algum jeito tirando uma vantagem do seu corpo sem o seu consentimento, isso é abuso, isso é importunação. Então, para as mulheres é muito complicado. O Gabriel falando exatamente, é uma pauta que previne esses atos. Depois eu vou convidar o Gabriel para vir participar com a gente, para falar um pouquinho sobre a relação da educação sexual educação de sexualidade nas escolas, né? Enfim, até mesmo dentro de casa, gente, porque a gente sabe que a educação, ela vai além da escola. A educação, ela tá na nossa família, ela tá nas coisas que a gente lê, ela tá nas coisas que a gente vê. Então, é uma questão que ela tem que ser abraçada por muitos, é uma causa que ela tem que ser abraçada por muitos, entendeu? Por nós, jovens, por pessoas de muita influência, diríamos, na sociedade, pelas empresas televisivas e etc. Tem um relato aqui da Stephanie, também depois vai entrar para conversar um pouquinho com a gente. Um dia desses aqui em Tucuruí, um monte de homens mais velhos estavam assediando meninas novas em uma live.
vemos que isso não é só uma questão pessoal, e sim até nas redes sociais. Foi como eu falei. As questões, essas questões, principalmente, elas estão em um âmbito muito geral. Então, é uma luta que ela tem que ser de todas. E de todos, o máximo de pessoas que a gente conseguir sensibilizar. Eu acabei vendo essa questão da live que teve, e eu vi um print, se eu não estou enganado. Gente, eram cenas muito fortes, eram pessoas se despindo, entendeu? Aquilo foi horrível. Eu não sei quem estava assistindo aquilo. Não faço a mínima ideia de quem estava assistindo aquilo. E é muito comum que pessoas façam isso sem pensar no que vai acontecer, né? E como a gente fala, essa questão do abuso sexual para a mulher não é algo que passa assim rapidinho, no caso para a vítima, desculpa. Para a vítima não é algo que passa logo. Mas para o assediador é algo que ele faz, ele nem pensa nas consequências, entendeu? Ele faz e depois pronto, passou, para ele é algo fútil. Porque o assédio, ele acabou se naturalizando no nosso país, entendeu? E isso é muito ruim, gente, isso é muito ruim, vocês não têm noção. Claro, os homens pouco entendem, mas principalmente as mulheres. As mulheres sabem a dor, sabem a pressão, as mulheres sabem como é se sentir oprimida, como é se sentir incapaz de ser a mulher que ela quer ser, entendeu? E não poder por causa da sociedade que ela tá, de ser taxada e de ser julgada, não só por pessoas da sociedade, sim pela família também. Então, o máximo de pessoas que a gente conseguir conversar sobre o assunto, explicar se existem mulheres que nunca passaram por isso, que fiquem também alerta, não vamos julgar. A gente tem que ter empatia, principalmente com pessoas do mesmo sexo que nós, que passam por coisas que a gente passa também. Deixa eu ver se eu acho aqui a professora Gislaine, para me convidar ela para a live, que já tá na hora. Ela ainda não tá online. Entenderam? Então, se vocês tiverem comentários, vocês podem ir postando, que eu vou estar lendo. Quem quiser participar da live para falar mesmo, gente, não tem por que ter vergonha. É uma roda de conversa, é um espaço entre amigos. E vocês podem ficar à vontade. Thales, eu falei um pouquinho da sororidade. Que é essa questão de ter empatia. Thales, agora você vai me ajudar um pouquinho. Como é que eu faço para me adicionar a professora? A professora Gislaine. Onde é que eu aperto? Para ela explicar um pouquinho melhor sobre... Deixa eu... Aqui, achei. Professora Gislaine. Para ela falar um pouquinho mais, né, desse histórico machista, mas também desse histórico de luta que a mulher tem, né? Que é muito forte. Tá, eu já mandei o convite pra ela. Vamos ver. Muito obrigada. Thales, falando um pouco da sororidade, né? A sororidade, ela caiu em uso, diríamos assim, a partir dos movimentos feministas, principalmente. Porque é como se fosse a palavra fraternidade. Só que a fraternidade, ela vem do francês irmão, né? Fran. E o so do sororidade, ele vem do feminino, então irmã. Então, a sororidade é como se ela fosse... É a fraternidade, né? Que nós conhecemos popularmente. Só que a sororidade, ela é intimamente ligada ao movimento feminino. A sororidade é como se fosse uma irmandade de irmãs, entendeu? Só que é uma palavra que pode cair em uso também de homens, de garotos, não tem problema algum. A sororidade, ela tá aí para ela ser vivida. A sororidade, ela é empatia. A sororidade é a união que a gente tem que ter com o próximo, entendeu? Stephanie, perfeito. Ela não quer entrar na live logo, Stephanie? Eu tava vendo a questão de números de homens que foram soltos em relação ao assédio e estupro. E são muito. As mulheres sempre saem como erradas nessas pautas. Sim. Bom, primeiro porque a lei
a lei penal, né, para estupro, assédio e importunação, elas são leis muito recentes. Então, antes era pior ainda, né? Mas hoje a gente já tem uma conquista muito grande. Só que o número de pessoas que ficam detidas é realmente ainda muito pequeno. É muito pequeno porque, como eu estava vendo uma pesquisa, 90% das mulheres que são assediadas, elas não vão denunciar. Então, a maioria, uma parcela muito grande, 90% são mulheres que ficam caladas, são mulheres que ficam com medo, são mulheres que não sabem como reagir, que não sabem o que vai acontecer. São mulheres que precisam ser encorajadas, realmente, entendeu? Assim como está acontecendo aqui na página, né, do Me Too Cametá. Para quem não sabe, inclusive, o movimento Me Too, ele surgiu no ano de 2017, quando uma atriz, ela fez a denúncia, né? Se eu não estou enganada, era de um diretor em Hollywood. E muitas outras mulheres depois começaram a se pronunciar, né? A denunciar, dizendo que tinham passado pelo mesmo crime, tinham sido abusadas, tinham sido estupradas. Então começou o movimento Me Too, que é como o nome da página daqui de Cametá. Inclusive você não sabe, agora você está sabendo. O Me Too, no inglês, ele significa como se fosse um eu também. Então, são várias mulheres, né, que se encorajam de denunciar. Então, o movimento Me Too, ele é assim. E ele tem a finalidade de comover mais e mais mulheres, de encorajar mais e mais mulheres. É um movimento de total respeito. Inclusive, eu já vi algumas pessoas fazendo piadinhas. Gente, isso não é piada, isso é algo sério. É um movimento sério, é um movimento de encorajar mulheres, é um movimento que é pra gente crescer, não é pra gente retroceder. Jamais, entendeu? Rafael Araújo. A sororidade é o apoio mútuo e devemos deixar esse ideal de lutar por uma classe somente se pertencemos a ela. Lutar pelo humano é compaixão. Exatamente, a sororidade, ela tem esse peso, ela carrega esse peso de um apoio mútuo, né? De um companheirismo, de uma luta conjunta por uma finalidade que é uma evolução, que é um crescimento, né? Eu ainda não consegui achar a professora. Eu ainda não consegui achar a professora. Gente, eu sou nova, não sei mexer muito bem no Facebook. Quem quiser entrar, quem puder, na verdade, entrar online agora para compartilhar com a gente alguma opinião ou que possa fazer um desabafo, que queira aconselhar alguém, vou deixar disponível aqui enquanto eu ainda não consegui falar com a professora. E aí a gente pode continuar discutindo todas essas questões, né? Gabriel tá online. Eu vou colocar o Gabriel enquanto a professora não tá online, para falar um pouco sobre ai meu Deus, eu não sei como é que é a edição. Para falar com o Gabriel. Gente, eu sou muito nova. Agora acertei. Para falar um pouco sobre a educação sexual nas escolas, a importância. Olá. Pois é. Para a gente falar um pouco dessa pauta que é a educação sexual nas escolas, né? Isso. Falando sobre a importância de sensibilizar, digamos assim, as nossas crianças, de educá-las, na verdade, verdadeiramente, educá-las para que no futuro a gente não tenha que lidar com essas situações que são constrangedoras e que acabam nos diminuindo como ser humano, né?
Isso, eu comentei algo sobre isso no Facebook até. Eu gerei uma comoção entre várias pessoas que leram e compartilharam sobre o que está acontecendo atualmente em Cametá. Não é o meu local de fala, porque, graças a Deus, eu nunca passei por situação desse tipo, mas eu presenciei. Muitas amigas minhas, indiretamente, foram assediadas via comentários, insinuações em sala de aula de professores, ou seja, docentes, pessoas que estão para ensinar, fazendo esse assédio, insinuando coisas na sala, através de brincadeiras e coisas assim. E muitas dessas meninas não tinham para quem contar, tinham medo de chegar com o pai, com a mãe para contar sobre isso e não sentiu confiança, na verdade, nas pessoas para contarem. Eu levantei a pauta sobre sexualidade, como tu explicou um pouco, né, sobre sexualidade. Sexualidade não vai falar sobre sexo, não vai falar qual posição é isso, qual posição é aquilo, mas sim sobre descoberta de corpo, maturidade, mentalidade que vai mudando, puberdade, essas coisas que a criança passa na adolescência, passa para a adolescência. Esse tipo de pensamento que tem que ser compartilhado, porque isso gera uma confiança para a criança em chegar para o pai dela e falar: olha, está acontecendo isso, isso e isso, tal pessoa mexeu comigo de um jeito que eu não gostei, que eu estranhei. Mesmo ela não sabendo o que está acontecendo, o adulto que é responsável por ela vai saber como proceder, vai saber que aquilo é um assédio, que é uma pedofilia no caso, já que os comentários que saíram foram de crianças que na época eles tinham 12 anos, 15 anos, e isso é pedofilia, isso é assédio de menor. Então é essa pauta que eu tentei levantar, sobre conversar, falar para a criança o que acontece, o que não acontece, mesmo que fale indiretamente. Olha, chega para o papai, para a mamãe, conta. Se alguém fizer uma coisa contigo que se sinta mal, chega pro papai e mamãe e conta. Essa pauta que eu tentei levantar no meu post, e é isso, porque meninas e meninas vêm passando por isso e não aceitam e não, na verdade, não sabem como se expressar e como contar para alguém que isso está acontecendo, entendeu? É sobre isso, é sobre ter uma comunicação com o filho, ter um diálogo aberto para saber o que realmente está se passando com ele, porque isso gera trauma. Agora, já grande, com quase 20 anos, eu já entendo que aquilo era um assédio, que aquilo era realmente uma pedofilia, atos pedófilos. Eu via amigas minhas comentando, me mostrando coisas, sabe? De vários professores que saíram, inclusive, os prints e boatos por aí. E eu espero realmente que isso vá para frente, porque isso é muito grave mesmo, porque são professores que estão em grandes instituições aqui em Cametá, que estão num local de ensino e, na verdade, não estão ensinando coisas boas nos seus atos. A matéria é boa, sim, passa um conteúdo direito, passa, mas só que os atos não são bons, entendeu? É isso. Pois é, um assunto bem importante, Importante. né? Porque eu acho que assim, a educação ela é primordial em inúmeros atos que a gente tem, que a gente poderia não ter se nós não estivéssemos educados na forma correta. São frases que a gente escuta desde criança, né? Principalmente nós mulheres. São frases que nos diminuem, que nos fazem imaginar que tenhamos um mundo que seja feminino e que a gente se enquadre somente naquilo. E que o Exatamente. homem tenha o outro mundo. E que o homem não precisa entender das coisas que a gente passa, o que não é verdade. Porque Na a verdade, nossa luta, ela é comunitária, ela é de todo mundo. na Eu acho que sociedade, se não só mulheres, mas também os homens tivessem a empatia com o próximo em si, né? Nada disso estaria assim. É muito se colocar no lugar. E como a gente sabe, muitas dessas pessoas estão sendo denunciadas, têm filhos, têm filhas. Então, o que é mais triste, que ser humano, espero que tenha, que melhore, né? Os erros do pai. A gente está para evoluir. Mas é bem triste, porque é só questão de empatia, gente. Entendeu? Ele imaginar, eu ia gostar que fizessem isso com meu filho, eu tenho certeza que ele não ia gostar.
né? Então, Eu queria falar sobre como a sociedade vê, sabe? Por muitas das vezes, como não tem essa conexão, essa comunicação com a filha, principalmente, de querer falar o que é certo e o que é errado, vai soando que elas se sentem como elas estivessem no erro. Eles fazem acreditar que elas estivessem no erro. Não conta isso, não conta aquilo, entendeu? Elas vão se sentindo acanhadas em contar. É isso que é o ruim, delas se sentirem erradas, sendo que elas não estão erradas. Quem estão errados são eles, que estão cometendo os atos. a internet de Camé tá sendo. O Thales falou aqui sobre alguma coisa, discriminação política. A, Sim, a, a, a menina tentando falar da professora, agora que eu tô vendo, desculpa. Eu já mandei pra ela o convite, gente, pra ela entrar na live. E eu simplesmente não estou achando ela. Precisa apoiando, né, a questão da educação sexual. E a questão de não saber como falar, né? Eu acho que assim, é, a gente tem que, no máximo, tentar criar um âmbito de confiança, né? Eu sei que muitas meninas dessas que denunciaram, com certeza, não tinham coragem de falar antes. E hoje elas conseguem ter coragem. E meninas menores que estão vendo podem ter coragem de não denunciar na rede social, mas conseguir falar para uma pessoa mais velha. Então, são passos vagarosos. Claro que a gente fica com medo de tudo, não sabe como falar, como chegar e falar. Eu, particularmente, sofri assédio quando era menor. Até hoje, minha família não sabe, nunca vai saber agora, mas nunca vou contar o resto. E a gente não sabe como lidar, a gente não sabe como reagir. E é exatamente por isso que a educação sexual ela tem que ser abordada. sim. É para ensinar tudo, tudo. De ter confiança de conversar com uma mãe, de os meninos de conversar com um pai ou de conversar com uma mãe, entendeu? Eu acho que a educação sexual ela vai bem além, né? Como o Thales falou aqui, que é criar um ambiente de acolhimento na casa, de confiança na casa, sobre debater algumas coisas, mesmo até para denúncia, entendeu? Dentro da própria casa, como ele levantou aqui sobre casos que acontecem na própria casa. E realmente isso é uma realidade, só que é tido como tabu, porque muita gente não gosta de falar, porque muita gente não gosta de tocar no assunto. Ah, sabe que tal pessoa fez isso, isso, isso. Ah, tá, olha. E abafa o caso. Isso é tido como um tabu, sendo que, na verdade, é um crime. E precisa ser falado, precisa ser debatido, precisa ser prevenido pela orientação de sexualidade. E o tabu vem direto do nome, sexualidade, que todo mundo já liga a sexo. Mas realmente não é isso. O pessoal precisa. A professora falou aí. Precisa ser debatido. Gabriel, eu acho que eu vou conseguir adicionar a professora. Deixa eu ver aqui, tá? Tá bom. Eu vou. Muito obrigada, desde já pela tua opinião e pelo teu acréscimo. E qualquer coisa, é nós de novo. Tchau. Tchau. Ok, agora eu vou conseguir colocar a professora. Graças a Deus, a gente conseguiu. Deixa só ela aparecer. Já enviei a solicitação. Polícia aqui da. Sim. Gente, essa questão ela foi denunciada aqui no município que muitas meninas foram fazer a denúncia e o delegado, assim, a gente não tem a delegacia da mulher e isso é uma luta que a gente precisa ter a delegacia da mulher. Ah, professora, eu não tô conseguindo, eu tô apertando pra senhora entrar com a gente, mas tá parecendo que não tem resposta. Enfim, então, é uma luta diária, né, em todo lugar. Na delegacia, se você chega pra você fazer uma denúncia, não tem uma mulher pra te receber, não tem uma delegada pra te entender.
Então, assim, é muito difícil uma mulher chegar e tentar explicar para um delegado que é um homem que, quem sabe, também pode cometer assédio. Ele muitas das vezes dão como perturbação, né? Perturbação da ordem. E esse é um crime que ele tu pode pagar até com ação comunitária, né? Tu pode pagar dando cesta básica e tudo mais. Então, muitas mulheres acabam sendo injustiçadas. Injustiçadas porque o crime não tá como deveria que ser. Então, a pessoa acaba sendo injustiçada. Entendeu? Eles preferem não, desculpa. Eles optam por amenizar aquele caso. Quem sabe por isso, imagine, os índices já são altos no Brasil. E mais os que são camuflados. É nossa realidade diária, entendeu? Então, a gente aqui de Cametá, que não tem o DEAN, precisa de uma delegacia da mulher. A gente precisa ser ouvida, a gente precisa ser entendida. Então, eu já deixo aqui, eu não faço parte de nenhum movimento, né? Ainda, também porque eu não tô mais morando aqui em Cametá. Mas eu acho muito válida a luta para uma delegacia da mulher, tendo em vista tudo isso que está acontecendo dentro do nosso município, né? Ah, eu queria tanto adicionar a professora, gente, e eu não tô conseguindo. Não sei se ela ainda tá online. Ah, eu vou ler mais um comentário. Muitas vezes, os pais, quando o filho é homem, ficam insinuando ao filho, ao ser macho, e ir em cima das mulheres, beijar, forçar e agarrar. Exatamente, é o nosso histórico, né? É bem difícil, mas a gente está na luta dessa desconstrução desse histórico machista e patriarcado. Quando eu, particularmente falando de mim, quando eu escuto um pai falando isso, ou um pai dizendo assim, ai, olha, essa aqui é a namoradinha. Ai, tem mais uma outra namoradinha. Gente, criança não namora. Vamos começar por aí, né? Criança não namora. Então, a criança não tem por que nem insinuar pra ela. Ai, dá um beijo na boca, não sei o que. Não, não pode. Não pode, entendeu? Então, a gente tem que ir desconstruindo aos poucos. É aos poucos, gente. A luta é grande. Estamos falando em importunação, assédio, mas quando as consequências ficam mais graves? O feminicídio no Brasil é muito assustador. Só ano passado foram 1.310 mulheres mortas por serem de vítimas de violência doméstica ou por sua condição de gênero. Não passa muito longe, né? A gente... Deixa eu só responder. Professora, a senhora, por favor, tenta me enviar de novo a solicitação e aí eu aceito a senhora aqui para mim adicionar você, que você não tá aparecendo na minha lista pra adicionar, eu não sei porquê. Ah, achei. Normal. Sim, voltando ao assunto de feminicídio, não vai longe, né? De março a gente teve. Boa noite, professora. Olá, boa noite. Só acabar de falar um pouquinho sobre essa história de feminicídio, eu, rapidinho, tá? eu peço desculpa porque é uma dificuldade, né, com relação à tecnologia. Eu Enfim, também, preciso tô aprender começando muito. agora. A gente precisa aprender muito, Enfim, né? falando sobre a vítima de feminicídio aqui no nosso município de Cametá. É assim, realmente, gente, começa com um assédio, começa com uma mão boba, né, que é uma importunação. O não consentimento pode levar um homem, né, o não pode levar um homem a cometer um ato muito pior, que foi o que aconteceu aqui dentro do nosso município. Minha ex-patroa, Jaiane Molinari, né, ela foi morta dentro da loja onde ela trabalhava, onde ela lutava dia e noite para crescer na vida, entendeu? Ela fazia muitos vídeos para mulheres, encorajando para superar qualquer tipo de problema. E ela foi uma vítima muito cruel que fizeram com ela. Até hoje eu não me conformo. Era uma amiga que eu sinto muita falta e eu tô nessa luta é por ela também. Ela era muito assediada. Ela era muito assediada e por ela falar em números nãos, ela perdeu muitas oportunidades na vida também. Então isso nos dói, isso nos machuca, porque no começo pode ser algo bobo,
mas depois pode ter um rumo totalmente assustador, que foi o que fizeram com ela, né? Ela foi estrangulada. Isso não, isso me arrepia só de falar, entendeu? Uma mulher do jeito que ela era. E Cametá, na época, até acordou, né, com relação ao feminicídio. Era o segundo feminicídio, gente, desde o começo do ano, né? Teve um de uma mulher e o filho dela assassinados embaixo da casa dela pelo ex-marido. Então a gente precisa se comover por conta disso, a gente precisa de uma delegacia da mulher, a gente precisa entrar nessa luta. Então, professora, agora sim, boa noite, vou lhe receber Noite. cordialmente. Depois de tantas Desculpa pelo tentativas. transtorno, todo mundo. Eu também que me desculpo por conta da dificuldade, né, de lidar com essas tecnologias, enfim, mas É a gente vai complicado. aprendendo. Eu queria, assim, agradecer a Adriele, né, por essa oportunidade da gente estar podendo. Eu acho que essa é o tom de hoje, é uma conversa, né? E poder falar de um tema tão caro para nós, mulheres, para toda a sociedade. A história da violência contra as mulheres, ela é tão antiga quanto a própria história da humanidade. E muito ligada, né, à que foi construída de uma imagem negativa, inferiorizada da mulher como propriedade. E as lutas também são tão antigas quanto a história da violência. E hoje a gente tem essa oportunidade de estar falando, né, de um tema tão importante como esse, porque muitas mulheres lutaram, muitas mulheres, né, perderam a vida, homens também integrados nessa luta, para que a gente pudesse avançar. E nós avançamos sim, mas ainda há muito o que conquistar. Eu penso que essa nossa luta é uma luta diária, todos os dias a nossa condição de mulheres nos impõe que a gente, né, trave pequenas lutas cotidianas, porque nós somos a todo instante tensionadas, nós estamos a todo instante provocadas por situações de violência das mais variadas formas possíveis, né? Então a gente tem que falar sim, e a gente tem que falar e lutar, por quê? Porque apesar da gente estar vivendo hoje um certo avanço em torno de algumas leis, enfim, isso não está sedimentado, isso não está como uma herança que a gente vai ter para sempre. Todos os dias a gente é vítima de tentativas de retirar direitos, né? de negar nossa proteção, negar a nossa condição de mulheres, enfim. Então a gente tem que estar em permanente luta diária, ela tem que ser de todas e de todos. Então, por isso, assim, muito importante que nós mulheres, e aí para a gente poder depois, como sugestão, num outro momento, fazer também uma conversa com outras mulheres juntas ao mesmo tempo, uma roda bem ampliada aqui, eu acho que fica muito interessante, porque assim, a gente tem ouvido esses relatos, né, de assédio. O assédio, ele é crime, ele é brasileiro. E a gente tem que falar sobre isso, porque são muitas mulheres, são meninas que têm se encorajado. De outro modo, elas não tivessem, em outro tempo, não tivessem tido a coragem, a força necessária para expor as situações pelas quais elas passaram e ainda passam ainda hoje. Então, assim, a gente tem um grande desafio, né, que buscar essa sororidade que a gente tanto fala. A sororidade como essa união, essa fraternidade, essa solidariedade, essa força entre as mulheres, entre nós mulheres, essa união, uma certa irmandade mesmo, para que a gente possa coletivamente lutar por garantias de direitos e também garantia da própria vida, da nossa própria existência, porque nós somos submetidas realmente diariamente aos vários tipos de manifestação de violência e, infelizmente, ainda falta sororidade, né? Muitas mulheres desqualificam as dores de outras mulheres. Por quê? E por que que isso acontece? Eu estou observando essas denúncias, esses relatos, né, que tem nos chegado de assédio, e vejo que muitas vezes o grande problema que tem se colocado
é que pessoas, inclusive homens, quem sabe abusadores, eles vão até para as redes sociais, né, e tentam justificar, né, justificar essas atitudes que são assédio e tentam justificar como se fosse culpa da vítima. Eles transferem a ordem das coisas, né? O abusador passa a querer fazer a defesa dele como se ele fosse a vítima e não o culpado, e culpabilizar a vítima. Então eu tenho lido coisas assim que me deixam muito incomodadas, né? Homens que tentam criar um grupo, se o assédio, uma forma que foi provocada pela mulher, né? Ah, mas por que a mulher também? Por que a mulher que dá em cima do professor? Por que a menina que se oferece? E a gente tem que deixar uma coisa muito clara: assédio é É muito bem diferente de complicado, né, cantada. professora? Uma E vez assédio, que a mulher ela tem que ir aprendendo a lidar com isso, entendeu? Se eu estudo em uma instituição, eu me senti assediada, em vez de eu ir denunciar, o que eu faço? Eu aprendo a lidar com aquilo. Eu posso mudar de instituição, de ensino. Se eu estiver no ônibus, eu posso descer do ônibus, pegar outro ônibus. Então, a mulher, há muito tempo, ela vem tendo que aprender a lidar com isso, entendeu? A ser assediada, o que não é o correto, né? e Adriele, uma coisa que tem que ser muito bem pontuada, né? É que eles acabam querendo confundir a opinião pública, né? Desqualificar a força e a importância dessas denúncias. Assédio não é o mesmo que cantada. A cantada, ela tem um aspecto estético, um aspecto poético, um aspecto de uma linguagem ou outra assim que ela vem numa condição de não violência. E nesse sentido, qualquer pessoa pode flertar, pode cantar a outra. E quando a gente diz assim, ah, eu cantei o fulano me cantou, é algo que traz em si esse tom dessa linguagem mais poética. O assédio ele é violento, no sentido de que ele, né, intimida, ele força algo que não é da minha vontade. Então é fácil para alguns, né, quererem confundir a opinião pública, e todos os seres humanos têm direito a esse jogo da sexualidade, a esse jogo da conquista, a cantada. Homens, mulheres, a gente tem esse direito enquanto seres humanos. A gente pode Eu acho que a principal oferecer questão de cantadas, né? diferenciar, professor, é a questão de a gente sentir, se a gente se sente ameaçada ou não, porque como a senhora falou, é comum, né? Eu falo a paquera, é comum a paquera, pode ser realizada. A questão é, a partir do momento que você vê que aquela pessoa não tem essa questão de um sentimento, e sim apenas algo que vai se aproveitar sexualmente de você, tirar vantagem de alguma forma. Então, a partir do momento que você se sente assediada, você, mulher, se sente assediada, não é mais paquera. Se você fala não e ele passa essa barreira do não, não é mais paquera, né? Já se torna um abuso, um assédio. Sim, e essa questão que eu falava, né, do assédio e da cantada, qualquer pessoa pode ter o direito de cantar a outra nesse jogo que é da nossa sexualidade, da vivência da sexualidade, né? E agora, dizer que as mulheres, né, e as mulheres que cantam os professores, que se jogam, que se insinuam, as meninas que se insinuam para os professores, e as meninas que andam com homem casado, enfim. Isso é tentar confundir a opinião das pessoas, isso é tentar virar o jogo. Essa escolha de com quem eu vou flertar, quem eu vou paquerar, é uma escolha de foro íntimo. Tem a ver com o livre-arbítrio. Eu posso paquerar um homem casado, mas aí eu tenho que ver os meus valores, o meu posicionamento ético, enfim. Mas daí não significa que ele é obrigado, né, a aceitar, porque também o posicionamento ético dele pode o Uhum. impedir de agir assim, em nome dos Exatamente. votos que ele fez, da fidelidade que ele fez à esposa, em nome do respeito que ele tem, por exemplo, pelas alunas dele.
Ele Pela pode dizer profissão não, dele em e ele si. tem o direito também de dizer não. E isso não significa imediatamente um assédio. Agora, se ele diz não, ou a mulher diz não, e esse assédio continua de uma forma intimidadora, forçosa, violenta, no sentido de que desrespeito, faz com que você se sinta extremamente desconfortável com palavras, olhares, mensagens, né? Toques que muitas vezes são colocados em jogo, isso é assédio. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque quando essas mulheres e essas meninas se encorajam para falar, elas não têm encontrado sororidade, não têm encontrado muitas vezes acolhida para suas vozes por grupo de pessoas que tentam desqualificar, né? Desqualificar e confundir a opinião pública, né? Tornando essas mulheres de vítimas, né? A culpadas por essa questão do assédio. Então, acho que é Temos um importantíssimo a gente comentário falar aqui, sobre isso. professora, Sim, dizendo que, olha, em todos os relatos, as vítimas se questionaram, né, se elas deram abertura para que aquilo acontecesse, né? E isso também é uma estratégia do machismo, né? Que é uma ação do abusador, é intimidar a, a vítima e fazer com que ela pense que ela foi culpada daquilo. Por isso, então, que eu pensei também em trazer a psicóloga, inclusive quem comentou isso, eu vou trazer uma psicóloga para falar com a gente a respeito disso, né? Porque há um abuso psicológico. São homens que conseguem entrar na cabeça de uma mulher e fazer com que ela se sinta culpada, intimidar e falar, não, foi você que estava com short curto demais, ou foi você que falou de tal jeito comigo. E isso não existe, né? Eles querem virar o jogo, diríamos assim. E não deixar a gente acreditar que aquilo é um abuso, que aquilo é um crime. A gente não pode deixar isso acontecer. assim, a gente tem uma responsabilidade ética como pessoa, como cidadão, como profissionais, nos lugares que a gente vive, que a gente habita, que a gente trabalha. E eu penso que chegar essas vozes essas denúncias, elas têm que ser, do ponto de vista, esclarecidas, elas precisam ser averiguadas, elas precisam ser investigadas e, em constatado os assédios, eles precisam ser punidos de acordo com o que estabelece a lei. A gente não pode ficar com essa sensação de impunidade. Talvez a sensação de impunidade faça com que esse silêncio ele permaneça entre nós mulheres, essa dificuldade de denunciar, essa dificuldade de falar, porque as nossas vozes muitas vezes não são acolhidas. Há uma dificuldade muito grande, às vezes, de provar o assédio, porque muitas pessoas não querem testemunhar, porque não querem se envolver, né? E preferem, às vezes, fingir que não está acontecendo, que não tomaram conhecimento disso para levar à frente, enfim. Então, eu penso que falar sobre isso, e nós temos que falar sobre isso, e nunca é tarde para falar sobre essas questões, já é uma forma de expor toda essa estrutura machista da sociedade, esse machismo estrutural que nós vivemos. E falar, trazer à tona essas denúncias para mim, uma forma de luta. É uma forma de dar visibilidade a essas questões, é uma forma de expor e fazer com que as pessoas também que têm na sua base se orientam por essa ideologia machista, elas também possam ser expostas e manifestar seus posicionamentos para a gente conhecer realmente com quem nós lidamos, quem são as pessoas que realmente defendem, entendem a nossa condição de mulheres. E os homens têm direito de denunciar. Se eles são vítimas de assédio, que também denunciem, mas que não desqualifique as nossas lutas, que não minimize as nossas dores, que não diminua as nossas vidas, né? Porque assédio, como a gente falou no início, ele é visto como importunação sexual, né? Amanhã você vai falar com uma advogada, mas assim, a gente não pode deixar passar essas questões, a gente precisa sim conversar com as nossas meninas, com as nossas crianças, com as nossas adolescentes, com as nossas amigas, enfim. A gente precisa falar com os nossos filhos, meninos, com os homens, porque é necessário que a gente para que haja uma mudança de mentalidade, porque
É preciso que a mentalidade das pessoas, da sociedade, ela vá avançando cada vez mais contra a misoginia, contra essas formas de... Todos os dias a gente observa que nós mulheres somos submetidas. Isso não tem a ver com formação, nós. Algumas pensam que estão protegidas porque têm alguns privilégios e não passam por essas situações, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é uma grande ilusão de algumas mulheres acharem que nunca passaram por isso, que isso é coisa de feminista e que, né, esse processo por isso. Esse é um falso privilégio. É um falso privilégio, porque, na verdade, triste, né? todas nós passamos por essas situações todos os dias, independente da nossa simplesmente pelo fato de nós termos nascido mulheres numa sociedade extremamente machista, que é assentada na cultura do patriarcado, que tenta nos diminuir de muitos modos. Às vezes, Adriele, é uma situação que às vezes pode até passar despercebida. Você às vezes está numa reunião e o seu comentário ele não é valorizado, né? E aí você vai achando que você não sabe falar, que você não é qualificada. Daqui a pouco, esses homens te silenciam naquela roda de conversa, naquela reunião. Isso é machismo estrutural, né? Para que a gente vá se sentindo, nós que vamos nos sentindo desqualificadas, eu não sei falar, eu não sei, por isso que eles não estão ouvindo a minha opinião, por isso que eles não estão me valorizando na hora da reunião. Então, assim, de muitos modos, essas atitudes elas aparecem na nossa vida, no nosso cotidiano. E o assédio, a violência física contra as mulheres, a violência de gênero, né, é uma das formas dessa manifestação, de toda essa cultura do patriarcado, de toda essa ideologia machista que sustenta ainda essa visão tão negativa sobre nós mulheres. E se nós não criarmos entre nós, acho que essa sororidade, essa irmandade, essa solidariedade, essa força para que a gente juntas possamos, com outros homens também e outras pessoas que entendem as nossas lutas e as nossas dores, construir outros modos de pensar, uma outra mentalidade e combater toda essa carga que a gente vem sofrendo de violência. O assédio, ele se naturalizou de uma forma, né? A violência se banalizou de uma forma muito triste. Existem mulheres que sofreram assédio, sofreram a importunação e nem faziam ideia que tinham sofrido. Então, essas meninas que estão expondo, né? Existem muitas pessoas pensando assim, nossa, eu já sofri assédio, eu já fui assediada. E eu não percebi que aquilo era um assédio por conta da forma tão natural que, infelizmente, já está instalada na nossa sociedade, se instalou na nossa sociedade, né? Então, essas discussões são muito válidas, as denúncias são muito válidas, são pessoas, são mulheres e mais mulheres, como acontece no movimento Me Too, né? Uma tem coragem e essa uma e as outras, e as outras. Então, é um trabalho coletivo, como a senhora bem já citou. Eu acho que, Adriele, acho que é essa rede mesmo que a gente precisa construir entre mulheres, entre homens, enfim, entre todos aqueles que também se sentem mulheres, que não nasceram mulheres, mas também assumem essa condição de ser mulheres, enfim, os transexuais, enfim, acho que essa rede de solidariedade a gente precisa cada vez mais fortalecer, construir esses laços, né, para que essas lutas elas não sejam individuais, elas sejam realmente coletivas, porque aí elas ganham mais força. Veja, nós temos hoje um alto índice de assédio sexual contra as mulheres. E se a gente for observar no Brasil, esse índice aumenta muito mais quando a gente vai olhar a idade. Meninas de 15 a 24 anos são absurdamente assediadas pelos índices que a gente observa nas pesquisas, enfim. Então, isso não é oportunismo midiático, isso não é tentativas, né, de aparecer, como muitos acabam mencionando. Isso é uma triste realidade que
tem ficado muito silenciada, e que bom que as meninas, as mulheres têm se encorajado e têm usado essa ferramenta importante também, que são as redes sociais, né, para protestar, para manifestar sua opinião e para criar essa solidariedade, essa força coletiva que é necessária para não enfrentar sozinhas. Eu acho que esse é um grande desafio, da gente não ficar sozinha, da gente encontrar apoio, né, encontrar acolhida para as nossas vozes, para as nossas dores. E eu acho que esse é muito importante, esse afeto, essa proximidade que nós sejamos capazes de criar para que a gente se fortaleça. Né? E que mesmo diante de todas as tentativas de desqualificar nossas falas, de desqualificar essas situações que as mulheres vêm sofrendo, a gente não recue. A gente não recue. Né? Que as nossas forças não se percam, que a gente não diminua nossas forças, pelo contrário, que a gente se fortaleça mais ainda e se encoraje mais ainda, porque é daqui para frente, eu penso. Né? Isso marca um novo capítulo, um novo momento nessa luta, e é daqui para frente fortalecer mais esses coletivos, criar mais redes de apoio, mais grupos de apoio para que as mulheres possam falar das suas dores, das suas dificuldades, daquilo que elas sofrem, e que a gente possa exigir do poder público, que a gente possa exigir do nosso judiciário o devido processo legal, né, que sejam realmente investigados, que essas situações sejam esclarecidas, né, não fiquem impunes, dando o direito de defesa para quem o tiver, mas que seja esclarecido e que os assediadores sejam realmente punidos. Ou a gente vai ficar, como eu disse hoje, ou a gente vai ficar só olhando e pensando, não foi com a minha filha, não foi comigo, não foi com a minha sobrinha, não foi com a minha amiga. O que eu tenho a ver com isso? Só quando acontecer com alguém perto de mim que eu vou me envolver, que eu vou, né, me juntar a essa luta. Então, eu penso que essa é uma luta de todos, né, de mulheres, de homens, enfim, que pensam e sabem da importância da gente desconstruir essa cultura machista e caminhar realmente para aquilo que a gente defende, que é uma sociedade de igualdade de direitos e de valorização e respeito para todas, entendendo que as nossas vidas de mulheres também são vidas que importam. Né? E se a gente for pensar... É preciso esclarecer, porque às vezes eles começam a dizer que isso é coisa de feminista, sem entender o que realmente é o feminismo, ou os feminismos, né? Os diferentes modos de feminismo. E eu penso que hoje o feminismo, ele é sim uma ferramenta muito importante, uma ferramenta teórica, uma ferramenta prática, uma ferramenta política, é uma ferramenta de luta, que precisa ser valorizada no sentido de que ela permite combater essa cultura do patriarcado. Né? São as lutas feministas todo que provocaram, a partir dela, importantes mudanças. Né? E a gente não precisa esperar a grande luta acontecer. A gente pode começar com as nossas pequenas revoltas, as nossas pequenas revoluções, no nível mais próximo onde a gente vive, onde a gente habita. Começamos com Caiu a conexão da professora. Vou tentar falar com ela de novo, né? Gente, os comentários de vocês, que vocês pensem desse jeito. E fico muito agradecida pela contribuição, né? E eu vou tentar a comunicação com a professora mais uma vez. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. A gente estava num assunto, né, numa pauta bastante importante, falando de nossas lutas, que elas
precisam ser coletivas, que nós precisamos ser ouvidas, né? Nós mulheres temos essa luta diária e a gente não pode deixar se abalar, né? Sem controvérsias, não podemos ser colocadas como causadoras do crime. Nós somos vítimas diárias. Gente, eu sou terrível no Facebook. Deixa eu tentar colocar a professora mais uma vez. O ícone dela não aparece pra mim. Como que eu faço, Jesus? Aqui. Adicionando. Oi. Voltou. A internet aqui né? Nós temos essa dificuldade, né? Mas a gente vai aprendendo a lidar com isso, vai aprendendo também com isso. Mas, assim, o que eu queria dizer também, Adriele, assim, destacar de tudo isso que tem acontecido, é que da forma como muitas vezes, né, o assédio ele tem sido falado, tratado, mencionado, essa forma intimidadora como ele se apresenta, né? O assediador, ele muitas vezes tenta usar da condição dele, de hierarquia, do cargo que ele ocupa, né, para ganhar vantagem, né, levar vantagem sexual, vantagem, né, diante dessas mulheres. Isso é assédio, isso é criminoso, isso é um comportamento violento, né, e a gente precisa que, desse ponto de vista do assédio, né, como um crime, de que isso seja realmente responsabilizado e os assediadores sejam, né, punidos ao que prevê de acordo com a lei. Então, assim, professora, sim. Uma coisa que assusta, né? Inclusive citaram aqui no comentário, é que conforme muitos relatos, né, muitos outros falando nesse caso, tipo assim, eles estão agindo de forma, ai, até que enfim. Ai, não tem surpresa nenhuma. Ou seja, falando que não é novidade. Ou seja, é algo que acontece, não é de hoje, já tem muito tempo, né? E as mulheres continuavam caladas, continuavam sendo vítimas. Então, são desses momentos oportunos que a gente tem que se fazer forte e se fazer solidárias e unidas, né? Porque é triste a gente perceber que em um local onde a gente jamais pensaria que isso fosse acontecer, uma sala de aula, uma instituição de ensino, né? Tenha tamanhas séries de abuso, de assédio, e que não é de outras que cresceram com traumas, né? Pertinentes na vida e que agora, o pouco que seja, né? Estão se sentindo um mínimo conforto de ver essas pessoas pagando, entre aspas, pelo que eles fizeram, né? Eu fico pensando, né, que ao invés de grupos, de pessoas, enfim, tentarem desqualificar, né, essas denúncias, esse encorajamento, eles podiam estar fazendo algo mais produtivo, mais construtivo, mais educativo, né, contribuindo para que a gente possa ter uma geração, já nessa nossa geração, mas também as outras gerações, né, menos preconceituosas, né, que a gente consiga desconstruir esse machismo que está assim arraigado, já estrutural na nossa sociedade. E a educação, eu penso que é uma ferramenta importante, né? Imagina a gente pensar que o lugar, o espaço da formação de valores, de se cultivar as virtudes, né? A ética, é de lá que muitas vezes estão partindo práticas, muitas vezes de assédio. Então, isso é preocupante e, ao mesmo tempo, desafiador para que os gestores, para que a educação possam criar estratégias
né? Projetos, propostas educativas, né, que orientem desde cedo nossos meninos, nossas meninas, né, para essas questões, esclarecendo, né, a importância do respeito, né, a importância de saber ouvir um não, né, e de que esse não seja acatado, respeitado, porque muitas vezes o não ele fere com o ego do machista, né? Ele não admite muitas vezes ouvir esse não. E isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso, porque a gente tem visto que, em geral, essa rede de proteção que muitos tentam construir para justificar o assédio, né? É justamente nesse sentido, né? É justamente nesse sentido, né? De que se sentem incomodados, né? Sentem o seu pretenso poder de machos ferido, ameaçado, né? E por isso eles criam muitas estratégias para desqualificar as vozes das mulheres, as suas denúncias, enfim. Acho que ao invés disso, uma contribuição importante seria respeito a essas mulheres que estão encorajadas, empoderadas e durante muito tempo não tiveram essa força, essa coragem. Respeitem essas vozes, respeitem essas denúncias, entendam elas como um pedido de socorro, né? Como desconstruir toda essa cultura de privilégios machistas e de realmente construir uma sociedade de direitos. Porque assim é muito fácil a gente ouvir, Adriele, não é com a minha filha, né? E ele faz com a filha do outro, não é com o meu filho do outro, né? Então, assim, a gente busca uma sociedade de direitos, de igualdade de direitos. E esses direitos, eles têm que começar pelo respeito a essas falas, né? Sem tentar desqualificar. Quem quiser que se defenda, mas com argumentos que não desqualifique o direito de fala, que não desqualifique, né, a nossa luta, que não desqualifique a nossa condição de mulheres, contribuindo ainda mais para a visão negativa da mulher, dizendo que ela é culpada, que ela que provocou, que ela que se insinua, né? Como eu falei no início, o assédio é diferente da cantada. As mulheres também podem ter o direito de fazer as suas cantadas, né? Os homens têm o direito, mas desde que isso não avance para o nível da violência, do desrespeito, do assédio, né? Muito bem, professora, sua colocação é perfeita, né? A gente já está com 1 minuto, 1 hora, desculpa, 1 hora e 15 de live. E eu queria agradecer muito a sua presença, a sua contribuição foi de tamanha importância, né? O seu conhecimento ter repassado, não entendem ou que não fazem noção do tanto que a nossa luta é árdua, como a senhora falou, nossa luta ela é diária, ela é a partir do momento que a gente acorda até o momento que a gente se deita na cama novamente. Isso quando não corre o perigo deitada na cama ainda assim. Então, ela é uma luta histórica e a gente ainda tem muito que evoluir, né? A gente está aqui nesse bate-papo, nessa conversa, exatamente para buscar evoluir, para passar informação, para ouvir pessoas, né? E o mais triste de falando um pouco sobre a negatividade das pessoas com relação às denúncias, o mais triste de tudo isso é que existem mulheres que se voltam contra a gente, entendeu? Existem mulheres que dizem que realmente nós somos culpadas. E muitas das vezes isso porque nós fomos educadas há uma sociedade que se um homem fizer aquilo, a culpa não é dele, a culpa é realmente nossa. Então, isso é entristecedor, que existem muitas mulheres machistas, né? Então, a gente quer cada vez mais tirar a venda dos olhos dessas mulheres, né? Mostrar a realidade, mostrar o que acontece, o que provavelmente aconteceu com ela e ela nem se deu conta.
é realmente muito triste. A gente não tem que ter inveja, a gente não tem que julgar aquela outra mulher. A gente tem que ter empatia e a gente tem que trabalhar em união. É uma luta solidária, é uma luta conjunta, é uma luta de comunidade, entendeu? Então, eu queria agradecer muito a sua presença. Se a senhora quiser contribuir com mais alguma coisinha. Eu vou aproveitar aqui para me despedindo, né, para agradecer muito, Adriele, pelo convite, agradecer, né, pelas pessoas que estão assistindo, né, essa nossa conversa, propor já aqui que a gente possa fazer num outro momento. Eu penso uma roda de conversa ampliada com mais mulheres. Eu acho assim que é muito importante a gente ampliar essa conversa que começou agora, né, com você, mas que a gente possa como sugestão, fazer uma roda ampliada e acho que a mensagem que fica aqui para a gente é que nós vivemos, sim, toda essa cultura machista, mas as nossas forças e a nossa sororidade, ela pode e deve, né, ser uma ferramenta importante na luta contra essa cultura do machismo que tem sido colocada e que nos violenta de muitos modos a todos os dias. De classe, da nossa condição social, da nossa formação, né? E como você falou no finalzinho aí, há sim muitas mulheres com pensamento machista, porque nós vivemos a cultura do patriarcado, que se nutre da ideologia do machismo. E a ideologia do machismo, ela circula na mentalidade de muitas pessoas, homens e mulheres também. Mas muitas mulheres, elas acabam, na minha opinião, fazendo, né, essa tomada de posicionamento por atitudes machistas, por se achar, como eu falei no início, que estão numa condição de um certo privilégio. Às vezes por ser branca, às vezes por ter condições financeiras, por ter instrução, mas o machismo, ele não se restringe a essas condições. Ele não nos dá essa condição de privilégio. No fundo, a nossa condição de mulheres já é a condição, né, que nos coloca numa situação de violência, de sermos violentados por essa cultura do machismo. Então, é um falso privilégio achar que mulheres, né, são isentas, não passam por situações do machismo, por atitudes machistas, por questões de violência. Todas nós, de muitos modos, infelizmente, ainda convivemos com isso. E acho que o convite aqui é que a gente não desista, não esgote nossas forças, que a gente busque essa sororidade, não só na palavra sororidade, mas que a gente viva a sororidade todos os dias, que a gente construa essas redes de apoio, que a gente não desqualifique outra mulher, que a gente não, né, se volte contra as mulheres, né, nesse sentido que eu estou te falando, né, de culpabilizar a mulher, né, por essas questões, que a gente crie e a gente viva essa sororidade todos os dias nas nossas ações cotidianas, nas escolas, e que a gente, como cidadãos e cidadãs, que a gente possa contribuir para se formar uma outra mentalidade que combata, que desconstrua essa ideologia machista que tanto nos violenta, que tanto tenta nos inferiorizar de diferentes modos, tenta nos calar. E nós não vamos nos calar. E se nós pudermos contar com a força da lei, com os nossos direitos, vamos fazer e vamos exigir que se cumpra a lei e que nossos direitos eles sejam garantidos, que essas denúncias sejam investigadas, que essas situações sejam averiguadas e que os assediadores, se comprovado, todos sejam penalizados de acordo com o que prevê a lei. É o nosso direito e a gente não vai abrir mão disso. E vamos continuar trabalhando. Eu sei que a partir de hoje muitas pessoas vão nos olhar e vão dizer, né? São feministas. E eu digo, eu sou feminista, porque o feminismo, nesse sentido que eu estou te falando, uma das formas é uma ferramenta de luta. É uma ferramenta de luta
não só para escrever nossas postagens, mas é uma ferramenta de luta que a gente vive no nosso dia onde a gente trabalha com os nossos amigos. E é uma ferramenta de luta que nos permite nos contrapormos ao machismo. Nesse sentido, viva o feminismo, e que nós mulheres possamos cada vez mais e outros homens construirmos juntamente uma sociedade realmente de igualdade de direitos. De igualdade de gênero. As nossas vidas importam, todas as vidas importam. Muito obrigada, né? E eu estou à disposição, né, para que a gente possa fazer outros encontros, outras redes de apoio, de afeto também, e de amizade, de solidariedade, e que a solidariedade ela não seja só falada, mas ela seja vivida entre nós mulheres. Muito obrigada, Adriele, obrigada a todos. Muito obrigada, professora. Boa noite. Boa noite. Tá? Tchauzinho. Tchau, obrigada. Beijo. Beijo. Bom, gente, então essa foi a professora Gislaine. Como a gente pode ver, uma mulher de tamanho conhecimento, e ela aqui, agradeço a cada comentário de vocês. E a meta era ser 1 hora de live, teve mais de 1 hora, porque o assunto é muito, né? A gente sabe que ainda tem muito a ser discutido. E amanhã, pela manhã, eu vou confirmar o horário para vocês. A gente vai ter uma live com a advogada, tá? O nome dela é Jenny, e amanhã vocês vão conhecer ela um pouquinho melhor. Amanhã pela manhã, se tu dorme cedo, dorme cedo hoje, pra tu acordar cedo amanhã pra tu assistir a live, entendeu? Ela vai tirar dúvidas a você, que se você tem dúvidas, muitas vezes a gente pensa, será que eu já fui assediada? Se eu já fui assediada, o que eu devo fazer? Tá, mas e se eu for denunciar, o que vai acontecer? São esse tipo de dúvida que amanhã ela vai estar tirando. É muito importante que vocês estejam aqui conosco também para relatar casos, para expor opiniões e muito mais, né? Isso só acontece por conta de vocês. Vocês são pessoas incríveis, amo cada um, muito obrigada. E eu vou finalizar agora, tá? E a frase que eu quero encerrar é dizer assim, que nós mulheres não vamos nos calar, nós vamos nos unir, nós vamos ficar mais fortes e a gente vai fazer acontecer, tá? É aos poucos, mas a gente vai fazer acontecer. Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu a live. Foi muito enriquecedor, tanto para mim, e tenho certeza que para vocês também. Agradecer a professora Gislaine mais uma vez, agradecer ao Gabriel, né, que falou um pouquinho sobre educação sexual, que é de suma importância. E é isso, gente. Boa noite e até amanhã. Tchau.